Olá, hoje nós vamos fazer uma reflexão de uma mensagem intitulada O Médico Interno. É a mensagem de número 20 de uma obra psicografada por Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E ela comenta o seguinte: porque a oração é possuidora de recursos indefiníveis, canalizados para aquele que a utiliza. Exatamente porque vincula a criatura ao Criador, através de ondas vibratórias de alto potencial, concedendo àquele que ora as convenientes respostas aos apelos dirigidos. A mente de Deus cria sem cessar, e a mente humana, por sua vez, é co-criadora, preservando ou torpedeando as células da organização física, tanto quanto delicados equipamentos psíquicos. A saúde, desse modo, além de decorrer dos compromissos kármicos em pauta, resulta das ondas mentais elaboradas e mantidas. Sendo cada célula portadora de uma consciência individual, ela vibra ao ritmo da consciência do ser, que lhe oferece as energias que lhe dão vida ou que lhe produzem desarmonia. Busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, e estimularás o teu médico interior a preservar-te a saúde para bem atenderes os elevados cometimentos da atual encarnação. Creem muitos discípulos sinceros do espiritualismo que todas as ocorrências desagradáveis da existência terrestre resultam de punições da divindade ou de resgates impostos por erros do passado próximo ou anterior. Certamente que esta crença generalizada merece reparos, por não se ajustar totalmente à linguagem dos fatos. O conceito sobre essa divindade, punitiva e cruel, encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor, que é recurso dinâmico a viger em todo o universo. Jamais a consciência cósmica se imiscuiria mediante atos de perversidade aplicados contra as frágeis criaturas humanas, ignorantes de sua realidade e destinação, ainda atravessando as áreas primárias do seu desenvolvimento. O Deus Amor irradia-se em energia vitalizadora e reparadora. A tudo e a todos mantém em equilíbrio, mesmo quando aparentemente algumas desconexões e desarranjos parecem perturbá-los. O processo de evolução se dá através do desgaste como do aprimoramento, da doença e da saúde, da queda e do soerguimento. Da mesma forma, há ocorrências que são consequências da invigilância, da irresponsabilidade, do desamor de cada ser. Nem sempre, portanto, as enfermidades podem ser consideradas como processos kármicos em mecanismos de reparação. O organismo é uma excelente máquina, constituída por equipamentos delicados, comandados pelo espírito, através do cérebro. Quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas deletérias são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização somática, produzindo-lhes inúmeros males. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas geram energias refazedoras, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a maquinária fisiológica. O corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. A mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos de sua organização. Uma emoção qualquer produz uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, ocasionando sensações equivalentes
ao tipo do agente desencadeador. Assim sendo, encefalinas e endorfinas são secretadas pelo cérebro sob estímulos próprios, gerando imediatos efeitos no aparelho físico. Enzimas outras são produzidas com cargas positivas ou negativas, conforme a ordem mental, que contribuem para a manutenção da saúde ou a piora da enfermidade. Autorreparador, o aparelho circulatório, de imediato à agressão, reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar coágulos tampões que impedem a hemorragia e preservam a vida. Também ocorre o mesmo em referência a enfermidades, o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e tantas outras, que, sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as rebeldes e doentes, destruindo-as. Da mesma forma, isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando uma maior sobrevida. Afinal, o mais importante na área da saúde não é o tempo de vida, o número de anos que se usufrua, mas a intensidade, o bem-estar, a alegria e os objetivos vivenciados. A morte é inevitável ao corpo e constitui bênção em relação à experiência física. No entanto, a forma como cada qual se comporta no corpo é que se torna essencial. Há no corpo um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Desconsiderado, deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto na finalidade que lhe diz respeito. É isso, queridos amigos. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições de ânimo equilibrado, pela esperança da vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhe diz respeito. Joana de Ângeles nos diz aqui que ocorre o mesmo em referência às enfermidades, como câncer, AIDS e tantas outras doenças, que o sistema, sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico. Nós bem sabemos, queridos amigos, que nós somos espíritos e, portanto, somos energia. Estamos vivenciando uma oportunidade na carne, um corpo material. E esse corpo material é formado por células que são renovadas todos os dias. Bilhões de células morrem e nascem na nossa organização fisiológica, no nosso corpo físico. Por exemplo, as células do nosso estômago e do nosso intestino são totalmente renovadas entre 5 e 7 dias. Ou seja, a cada 5, 7 dias nós temos um estômago e um intestino novos. Todas as células que compõem o intestino e o estômago morrem para renascerem outras de igual maneira. Quem comanda todo esse processo são as leis divinas de atração, de sintonia, de criação, os processos de renascimento de células, da mitose, das células tronco, que a ciência hoje evolui e alcança tudo isso. Só que no comando de toda essa organização fisiológica, meus queridos amigos,
existe uma energia criadora, uma energia vitalizante, criada por Deus. É o nosso espírito, é a capacidade aglutinadora de atrair essas células e de comandar. É por isso que o nosso perispírito é chamado de modelo organizador biológico. É pelo impulso fluídico do pensamento do espírito que as células se renovam, que as células se criam, que o mecanismo da vida fisiológica acontece seguindo as leis de Deus. No comando de tudo isso, queridos amigos, existe o Espírito. E o que Joana de Ângeles nos alerta, nos ensina, é que, sob o comando desse médico interno, porque Jesus já nos disse há 2000 anos atrás, a tua fé te curou. Um pensamento alinhado, um pensamento de fé, um pensamento de uma fé irrestrita em Deus e na oração, estimula todas as células para o desempenho correto da finalidade que nos diz respeito, aumentando a nossa imunidade. Então, queridos amigos, temos à nossa disposição esse médico interior, essa força interna que estimula o nosso sistema imunológico. Pensamento confiante, pensamento alinhado com os desígnios de Deus, pensamento irrestrito na fé em Deus e na confiança dos seus propósitos. Essa mente equilibrada, serena, tranquila, emite cargas positivas que fortalecem a criação de nossas células, de nosso sistema imunológico. Ao contrário, se temos pensamentos desalinhados de medo, de desespero, de angústia, de dificuldades, emitimos cargas negativas que podem levar à degenerescência de nosso sistema imunológico, de nossas células. Portanto, meus queridos amigos, entendamos o que Jesus quis nos dizer. Que nossa mente esteja sintonizada com o propósito maior do Criador, que sempre é o propósito de amor, de paz e de bênçãos. E que este médico interior esteja à nossa disposição, nos felicitando a vida, a tranquilidade, a harmonia e a paz. E que tenhamos uma vida abundante, conforme os desígnios do Pai. Que Jesus nos abençoe e aprendamos a sintonizar e utilizar esse médico interno que age sob a força do nosso pensamento, elevado e sintonizado com os ideais superiores. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre.